A Fernanda Otília perguntou o que fazer quando o bebê não parece ter reflexo de procura e não suga bem o seio. Bom, a gente precisa entender se esse bebê de fato não tem reflexo ou se a gente não está reconhecendo como estimular esse reflexo. Eu tenho visto muitos casos de bebês que têm um reflexo discreto, muito discreto. E aí, o X da questão vai ser o ótimo posicionamento desse bebê no peito, de boca grande, para o estímulo de leite ser o play, para ele reativar esse reflexo. Existem bebês também que não têm um bom reflexo, mas existem bebês que até têm um reflexo razoável, mas na hora de serem colocados ao peito, são colocados no mamilo, por exemplo, são colocados de qualquer jeito e com a baixa extração de leite dessa posição errada, eles não sugam. Então, não é que esse bebê não tem reflexo, não é que ele não suga porque ele tem problema. É porque ele já entendeu um cenário problemático de posicionamento e que para ele não há estímulo. Eu tenho visto com muita frequência que esses bebês são os bebês de mais difícil condução na consultoria. E aí, por isso, são esses os bebês maiores vítimas de frenectomias abusivas, frenotomias. São esses os bebês maiores vítimas de encaminhamentos para a equipe multi sem fim, sessões de osteopatia, sessões de fono, vários cortes de língua. São esses bebês que passam por 1, 2, 3 cortes de língua. Infelizmente, eu e meu filho bebemos dessa água também. É uma água amarga, ruim, e que só piora a situação desses bebês. Esses bebês, muito raramente, eles vão precisar desses procedimentos invasivos. O que eles vão precisar primeiro, na primeira etapa, é de um posicionamento correto. E daí a gente vai caminhando para as demais etapas, tá? Que é muito individualizada, mas a grande maioria desses bebês também tiveram um atrapalhamento posterior. Qual que é esse atrapalhamento? 1 ou 2 dias de mamadeira, chupeta só para dormir, bebês que usaram bicos e que os pais não tinham o conhecimento de que o uso de bicos ele não é linear, no sentido de que o bebê usa e em determinado momento que ele usa é que pode acontecer problemas. Não, é como se fosse assim uma roleta russa. Ele pode usar hoje e amanhã ele já não ter sucção boa. Ele pode usar hoje e ele só começar a ter uma sucção ruim aos 6 meses. O que eu lhes digo com fala sobre isso? Porque meu filho também usou bicos e foi o suficiente para assim, detonar a sucção dele. E isso me gerou 3 meses de muito trabalho para recuperar. Muito trabalho. Eu não recomendo que vocês corram esse risco, tá? É um risco que depois que as coisas acontecem, a gente vê o quanto não valeu a pena. Então, sempre, sempre, sempre ter paciência na hora de tentar ajudar esse bebê a mamar. Existem exercícios corretos para serem feitos com ele, não são todos os exercícios, então também não caiam nessa de que tem que ir para uma sessão de fono para estimular masseter, para estimular bucinador, para estimular várias musculaturas da face, porque não se ensina bebê a mamar se não for mamando. Ainda que eu faça trocentos exercícios, que inclusive mexer no rosto e boca dos bebês incomodam muito eles. Não existe isso se sobressair ao colocar corretamente o bebê no peito, tá? Isso não sobressai. E não existe a osteopatia que sobressaia também ao colocar o bebê corretamente no peito. Então, a mãe que está resgatando a sua amamentação, essa mãe precisa ser apoiada. Essa mãe não tem que ser atrapalhada. E é possível, sim, demora um tempo aí que a gente não consegue mensurar, mas depois que você passa dessa montanha e vê a vista, você começa a perceber que tudo valeu a pena. Quando você abre o olho, já tem 2 anos de amamentação, como eu, quase 5 anos de amamentação. Então, não foi fácil o que me aconteceu com o Álvaro. Eu tive muitos atrapalhamentos e eu também tinha essa impressão, que ele não tinha reflexo de procura e nem sugava bem o peito, e quando sugava, me estraçalhava totalmente. Ele estava sugando errado, eu não estava entendendo o que era reflexo e eu não sabia ver o que era a mamada correta. Ele dormia, descansava no meu peito por 1 hora, eu pensava, bom, tá entregando. E não estava entregando. Por isso, baixo peso.